Boa noite, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos à terceira live da trilogia O Mercado de Trabalho e Saúde Mental, apresentadas por mim, psicólogo Reinaldo Melo, especialista em gestão de pessoas, psicólogo clínico e organizacional, e nossa mestre em recursos humanos, formada na Faculdade do Minho, em Portugal, Silvânia Santos, a quem eu peço que se apresente também. Silvânia, dê as boas noites, né, a quem está chegando, nos assistindo. Meu fone estava fechado, né? Com o fone fechado, o som não chega. Boa noite, pessoal. Eu sou Silvânia Santos, mentora de carreira e desenvolvimento de a minha formação de pedagogia, especialização em recursos humanos e o mestrado também em gestão de pessoas. Como o Reinaldo disse, eu em Portugal, né? Estive por lá um tempo e fiz o meu mestrado em Portugal. E a intenção aqui é que a gente converse hoje sobre esses impactos do adoecimento mental com relação à mentoria, como a mentoria pode dar suporte aos profissionais nesse sentido. E para começar, minha amiga Silvânia, eu gostaria de fazer uma pergunta importante. Na sua opinião, enquanto profissional de recursos humanos, mentora de carreiras, como a mentoria de carreiras, o que a mentoria de carreiras oferece para prevenir o adoecimento mental no trabalho? Quais são as contribuições possíveis da mentoria nesse processo de manutenção e promoção da saúde mental no trabalho? O que acontece é que a mentoria, ela traz clareza, proporciona essa percepção para o mentorado de quais são os desafios que ele vem vivenciando no dia a dia, né? Qual é a parte do trabalho que está gerando sofrimento por dúvida, por angústia, por acúmulo de tarefas e atividades, por não conseguir negociar, né? Às vezes a gente até falou isso nas lives anteriores, né? Negociar com as lideranças o que ele dá conta de fazer, o que dá conta no sentido de ocupar todo o tempo dele, né? Os profissionais têm o hábito de achar que dá conta de tudo. E isso não acontece, ninguém dá conta de tudo, né? Precisamos direcionar quais são as nossas responsabilidades. E até de entender qual é o meu objetivo de carreira, para onde eu quero caminhar, aonde eu quero chegar, né? Então, a mentoria direciona nesse sentido, eu falo que é a hora que o profissional para pensar na carreira dele, né? E como a gente fala em mineirês, um cotô, pronto vou. Então, qual é o meu objetivo? Onde eu quero ir? Né? Onde eu quero chegar? O que mais eu preciso desenvolver de habilidades para chegar nesse resultado? Então, clareza é a palavra principal da mentoria. É aquele velho ditado popular, né? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas é importante destacar que nem todos os caminhos são agradáveis, nem todos os caminhos levam a bons lugares. No mundo, na nossa carreira, no mundo do trabalho, na nossa carreira profissional, da mesma forma. Uma vez que nós conseguimos delimitar objetivos claros, que nós vislumbramos que possa vir a nos dar o maior nível de satisfação, de realização pessoal, de conquistar até mesmo os bens materiais que nós almejamos, né? E nós trabalhamos para isso também. Então, uma vez que eu consigo projetar um objetivo de satisfação, eu acredito que a mentoria possa ajudar, e esse acredito que seja o principal objetivo, né? Ajudar o profissional a traçar o seu próprio caminho de uma forma saudável e o mais produtivo possível a favor de si mesmo e da sua carreira, não é isso, Silvana? O objetivo é que na mentoria ele identifique com clareza quais são os próximos passos que ele pode fazer, né, na carreira. Quais são as decisões que ele precisa tomar? Porque em alguns momentos o profissional precisa decidir, né? Ele precisa identificar se ele está satisfeito com aquele trabalho que ele faz, porque isso afeta, né? É isso que gera lá o adoecimento mental, né? Que aumenta o estresse, que aumenta o nível de desgaste, até dos relacionamentos no ambiente de trabalho, porque ele não está satisfeito com o que faz naquele momento, com o desempenho que ele vem atingindo, e aí entra a autocobrança e a coisa piora. Né? Então, o importante é que ele entenda assim, o que
eu faço hoje, o que me dá realização, me dá satisfação, e como eu posso direcionar esses meus objetivos de carreira para chegar aonde eu pretendo, né? E aonde esse profissional deseja, se formou, se preparou para alcançar um resultado. Então, a mentoria pode dar para ele esse momento de reflexão para que ele tome as decisões que são necessárias e faça aí um plano de ação para chegar nesses novos objetivos de carreira. Interessante. Tem uma percepção que é comum, eu não consegui ler nada científico ou estatístico a respeito, mas é do senso comum, a gente percebe nas práticas de gestão de pessoas e também nos consultórios de psicologia e de psiquiatria. Nós brasileiros não temos muito ainda a cultura de investir em nós mesmos. Sim. Sequer na nossa saúde, né? Nós homens somos campeões em adoecimentos de diagnósticos tardios, porque nós homens não procuramos o médico nem quando está doendo, né? Imagina nos casos de adoecimento mental, imagina nos casos de tentar traçar uma estratégia eficaz, saudável, agradável no desenvolvimento da sua carreira profissional. Então, acho que esse momento é muito importante para a gente esclarecer o que é mentoria de carreira. E aí, nesse sentido, eu te faço uma pergunta, Silvânia. Fala um pouquinho para a gente a diferença entre, a gente ouve os termos consultoria de RH, mentoria de carreira, coaching, psicoterapia. Delimita um pouquinho para a gente aí esses universos, falando principalmente do seu trabalho da mentoria, como que ele pode ajudar as pessoas. Exato. O coaching que ficou, né, que chegou aí numa linha de frente muito forte nos últimos anos, ele tem um ferramental enorme, né? Então, os coachings, eles chegam com um programa de ferramentas, né, que ajudam muito no processo de autoconhecimento, né? Para destravar algumas crenças, para liberar alguns conceitos que essa pessoa tem sobre si, né? Para poder direcionar essa coragem, né? Para poder que realmente a pessoa chegue em objetivos e persiga esses objetivos que ele tem. O coaching, então, tem essa bagatela, né, vamos dizer assim, de ferramentas. E é ótimo, né? Por outro lado, o mentor, ele chega com a experiência na área que aquela pessoa precisa de conhecimento prático, profissional e de vida. Então, eu sou mentora de carreira. Por quê? Pela minha trajetória na área de recursos humanos, por ser uma profissional da área de recursos humanos, que consegue orientar os profissionais a entender qual é o seu desafio de carreira, qual é o seu momento de carreira, como que ele circula nesse ambiente corporativo, quais os comportamentos que ele tem que podem facilitar ou dificultar a evolução de carreira dele, como que ele pode se portar numa entrevista, como que ele faz para preparar o LinkedIn dele, para estar apto para buscar uma nova oportunidade. Então, a minha experiência na área de recursos humanos me deixa apta para orientar um profissional em carreira. Por isso, a minha mentoria é direcionada para a carreira. Como a gente pode ter mentores em áreas diversas, né? Um profissional com grande experiência na área da engenharia pode ser um mentor de um jovem que acabou de sair da faculdade que fez engenharia. Então, a mentoria pode ser direcionada para cada área de experiência desse profissional. Na psicologia. Perdão. Continue. A consultoria, ela traz uma solução prática, né? Quando a gente procura um consultor, a gente chega com um problema e o consultor traz a resposta. Faça isso que você vai ter solução, né? Implante essa ferramenta que você vai resolver o seu problema dentro da empresa, por exemplo, né? Nós procuramos consultores. Ele chega e entende qual é o problema que aquela empresa está passando e apresenta as ferramentas. Olha, você pode ter essa solução, aquela solução, esse resultado, e a empresa implementa essa solução e segue em frente, né? Então, a consultoria, a mentoria e o coaching têm objetivos diferentes, né? E aí depende desse momento. Por isso que eu sempre tenho uma conversa prévia com quem me procura para entender o que você busca numa mentoria, né? Qual é o seu objetivo dentro da mentoria, para eu saber se realmente mentoria é o que ele precisa naquele momento. E aí, por isso, eu vou deixar a deixa, né? Vou te dar a deixa da psicoterapia.
Porque às vezes eu recebo profissionais que falam: o que você procura não é mentoria nem coach, é um psicólogo, é a psicoterapia que você precisa. E pode acontecer, inclusive, dentro da mentoria. Eu posso começar com a mentoria e entender que aquele profissional tem bloqueios emocionais que precisam ser trabalhados na terapia. E aí eu quero que você fale agora, né, qual que é a diferença da mentoria com a psicoterapia. Legal, Silvânia. Essa pergunta, geralmente, ela é muito comum. Tão comum quanto perguntar a diferença entre psicólogo e psiquiatra. Também é uma pergunta muito comum no nosso meio. Sim. São áreas, a gente está falando em todas elas do ser humano, né? Do ser humano no trabalho, do trabalhador. Então, são perspectivas diferentes de se olhar o mesmo objeto, o homem e seu trabalho. A mentoria, como você bem explicou, a consultoria mais no ramo empresarial, né, para as organizações tentarem resolver os seus problemas, dos seus gargalos que internamente não conseguem achar soluções, os coaches com seu ferramental. E a psicoterapia, ela tem uma característica essencial e muito importante. Psicoterapia somente com profissionais de saúde mental, psicólogos ou psiquiatras. Explicando um pouco melhor, um coach, um mentor, com todo o seu ferramental técnico, ele não consegue tratar, por não ter a formação para isso, as questões subjetivas da mente humana. Aquelas emoções, os traumas mais profundos, os quadros de adoecimento psíquico, como a gente trouxe, né? Em especial a depressão, a ansiedade, o estresse pós-traumático, que são as 3 principais, a gente viu no ranking do Ministério do Trabalho, principais causas de adoecimento no trabalho. Então, embora todas as áreas olhem para o homem e o seu trabalho, igual aquela musiquinha, aquela brincadeira, ado, cada um no seu quadrado, né? O coach cuida das questões relativas à sua expertise, o mentor também, e o psicólogo, o psiquiatra, ele vai cuidar da parte subjetiva da existência humana. Sim, perfeito, Reinaldo. E em alguns momentos nós indicamos um para o outro, né? Então, tanto eu indico para o psicólogo, né, para um psiquiatra, se for o caso, quanto eu recebo profissionais, assim, agora eu segui no tratamento, né, com todas as minhas questões da psicologia, mas chega um momento agora que é um profissional de mentoria ou um coach que tem que seguir com ele, né, porque aí ele já está pronto para fazer esses movimentos e mudanças de carreira. Então, por isso que nós trabalhamos, né, em conjunto, no sentido de direcionar o que é melhor para aquele profissional naquela fase, desafio de carreira que ele tem, né? E aí uma situação que vem acontecendo muito, que eu venho percebendo, né, nos atendimentos também, e que eu acho que você é a melhor pessoa para dizer, né, em que momento e aí a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes as coisas tomam uma proporção que a gente perde controle, né? Burnout, qual é efetivamente, ou quais são, né, os principais sintomas que direcionam que uma pessoa está com um adoecimento associado ao burnout no trabalho? Joia, boa pergunta. Embora o burnout, ou burnout, né, dependendo da pronúncia, não esteja efetivamente relacionado no CID-10, pelo menos, ele é um adoecimento ligado ao trabalho, né, ligado aos quadros de adoecimento por estresse ou traumas. Sim. O que caracteriza o burnout? Assim como comuns alguns sintomas ansiosos e depressivos, aquela irritabilidade constante, mudanças bruscas de humor com explosões de agressividade física e ou verbal, dificuldade de concentração, de memória, uma fadiga constante que nunca passa, mesmo você dormindo horas durante a noite, mesmo você descansando todo o final de semana, você continua se sentindo fatigado, insuficientemente nas suas forças vitais. Então, são sintomas claros de burnout. E a gente falou bastante, a gente não cansa de falar, das consequências de se rasurar a fronteira tênue entre vida profissional e vida pessoal. Né? Sim. O quanto que isso é um fator principal de adoecimento, a gente falou dos meios de comunicação, que tem nos inundado de informações a todo momento, fazendo com que fiquemos conectados praticamente 24 horas por dia, e aí o trabalho está junto disso, né? Sim. Então, Silvânia, como que a mentoria, ontem nós falamos da questão da psicologia, como que a mentoria funciona? Existem técnicas, roteiros, para que a pessoa consiga delimitar a vida profissional e profissional de forma a não adoecer?
Sim, esse é um ponto que cada vez está mais recente, né? Mais dentro do nossa conversa no dia a dia na mentoria, porque o impacto, né? Como a gente não está encontrando mais esse limite, né? Aonde para uma coisa e começa a outra, é importante que o profissional consiga definir até que momento ele está trabalhando e que momento ele chega em casa, né? Ele sai do trabalho. E as ferramentas da mentoria passam por essa escuta também, de onde essa pessoa entende que é o ponto Portugal fala muito o ponto de situação, né? O ponto-chave de análise dela com relação aos problemas que ela identifica. E até, principalmente, a colocar limites. Então, esse é o ponto, né? Qual o limite que eu preciso colocar, né, na minha rotina de trabalho, na minha negociação das tarefas que eu tenho a fazer, para que eu consiga ter vida pessoal, profissional, vida de saúde, né, conseguir ir para a academia. Eu já estava na academia e a professora estava falando isso. Ela falou: as pessoas estão deixando de fazer atividade física porque a minha carga de trabalho aumentou muito, então agora eu vou deixar a atividade física e vou focar só no trabalho. Daqui a pouco volta mais adoecido do que saiu, né? Então, se ele está querendo perder peso hoje, daqui a pouco ele está com peso ainda maior porque ele parou totalmente de fazer academia. Então, essa definição de qual o momento que eu dedico para a minha vida pessoal, para o meu autocuidado, para a minha vida familiar, entra nessa discussão do você tem que fazer tudo o tempo todo? Você tem que ter respostas o tempo todo, né? Aí entra a questão da produtividade, a alta produtividade. Até que momento nós precisamos dar resposta de produtividade o tempo todo? Isso não existe, né? Ninguém consegue fazer isso, até porque vai esgotar, vai chegar uma hora que esgota a energia desse profissional. Então, a mentoria ajuda a ele entender até os sabotadores, né? Quais são os sabotadores que essa pessoa tem da necessidade de dar resposta o tempo todo, de falar sim o tempo todo, né? De estar sempre disponível para receber novas demandas e que ele precisa rever esse comportamento, ajustar o comportamento, né, das respostas, dessa necessidade de estar sempre atendendo, e a partir daí, quando ele muda o comportamento, né, a psicologia fala isso, eu não mudo ninguém, eu me transformo e aí eu transformo o que está acontecendo em volta. Né? A mudança começa dentro de nós, conosco em primeiro lugar. Então, se essa pessoa entende aonde está o gargalo e faz essa mudança, ele consegue mudar o entorno. Ele consegue negociar com o gestor das demandas, consegue colocar e definir os horários de entrada e de saída do trabalho. Um dia ou outro, um dia ele vai ter ali uma demanda extra, uma viagem a trabalho, ok, isso vai acontecer mesmo. Mas não pode tornar isso, eu só trabalho e não faço mais nada da minha vida, né? Porque com certeza ele vai adoecer. Isso aí não demora, é uma questão de tempo, né, Reinaldo? Infelizmente, né? Quando o profissional chega nisso. Então, essa tomada de consciência de qual é o papel, qual é o peso, a importância do trabalho na minha vida. Porque essa é uma questão importante a ser respondida, né? E aí, por quem está aqui, por quem vai assistir depois, ficar com essa reflexão. Qual é o peso do papel, do trabalho na minha vida? Né? Que lugar ele ocupa? Que tipo de resposta eu preciso dar o tempo todo dessa alta produtividade, né? Que é uma alta exigência de estar ativo o tempo inteiro. Eu estou vendo aqui o comentário da Ana Maria de São Paulo. Autoconhecimento é fundamental. Concorda, Ana Maria? E tanto as ferramentas citadas pela Silvânia, tanto o coach quanto a mentoria, e também em destaque, né, a psicologia, elas ajudam no autoconhecimento. Sim. E por que eu volto nesse tema? Porque reconhecer os seus limites também é autoconhecimento. Exato. A gente verifica na prática clínica e na prática organizacional que as pessoas que não respeitam os seus limites, os limites estabelecidos pelo seu corpo em última instância, elas adoecem fatalmente. O sistema nervoso autônomo, mais especificamente o sistema nervoso autônomo simpático, ele não aguenta trabalhar em altas rotações fornecendo hormônios de estresse para o corpo o tempo inteiro, o corpo adoece. O estômago abre úlceras, né, gastrites, o fígado reclama, a cabeça não funciona bem, a sexualidade é prejudicada, né, a nossa capacidade de empatia, de se relacionar com os outros, também é bastante prejudicada no burnout, porque a gente fica tenso o tempo inteiro. A gente fica armado, né, como se algum perigo, alguma coisa muito ruim fosse acontecer o tempo inteiro. E essa é justamente também a base da ansiedade, né? Essa perspectiva de
nessa nova perspectiva atual de carreiras fluidas, por exemplo, já não é mais uma ascensão linear na grande maioria dos casos, essa insegurança, ela bate, né, por assim dizer. Ela está sempre presente. Sim. E aí, Silvânia, como que a mentoria ajuda nessa percepção do sujeito com relação à sua carreira, mas também ao mercado de trabalho, essas flutuações possíveis que podem impactar diretamente no seu desenvolvimento profissional e, consequentemente, também na sua saúde mental? Sim. Começa pelo profissional entender se o que ele está fazendo é o que ele gosta de fazer, né? Onde ele gostaria de estar. Eu recebo muitos profissionais que são assim, eu trabalho na área financeira, mas eu gosto mesmo de comunicação, eu sou criativo, eu estou me sentindo preso aqui nessa atividade, porque não me dá espaço para criar e para desenvolver outros processos, né, outras habilidades. E aí ele identifica que é o momento, né, ele está sendo chamado internamente a fazer uma mudança de carreira, né, uma transição de carreira, como a gente fala, ou fazer uma mudança de nicho de trabalho. Eu sempre trabalhei na indústria, que é muito cheio de regras, cheio de norma, procedimento. Se eu mudo de área, né, se eu mudo de segmento, pelo menos, já me dá um refresco, né? Então, essa identificação de qual é o meu propósito, né? O famoso propósito, onde eu quero chegar com as minhas habilidades e a satisfação com o que faz, né? Eu estou satisfeito com o meu trabalho, estou satisfeito com o meu ambiente de trabalho. Então, neste momento onde ele identifica onde ele está nesse contexto e o que está afetando ele, porque às vezes inicialmente fala, porque eu estou insatisfeito com o meu salário, né? Meu salário não é bom, mas por quê, né? Porque quando a gente trabalha em algo que a gente não gosta, nenhum salário paga, né? Compensa. Então chega um momento que ele precisa fazer uma definição. Por isso que essa decisão, essa tomada de decisão na mentoria, e aí tem uma atividade que é o exercício da visão. Aonde eu quero chegar? Né? Qual é o meu objetivo? Qual que é o meu momento perfeito de carreira? O que eu quero viver lá naquele momento perfeito? Quando ele decide, né, faz esse exercício da visão, aí é o momento de definir um plano de ação para poder chegar até lá. Então, às vezes, a insatisfação profissional faz com que esse adoecimento mental aconteça, né? Porque ele está desgastado. Pensa, você ir para um trabalho que você não gosta todos os dias, tem um limite de tempo, chega um momento que satura, né? E aí aí as pessoas começam soneca 10 vezes, até que levanta, até que sai da cama, aí toma café o dia inteiro para dar conta de ficar acordado, aí começa a adoecer fisicamente, né? Tem a síndrome do domingo à noite, né? Quando aquela musiquinha do Fantástico passa na televisão, que dá até borboletas na boca do estômago, pensando que no outro dia é dia de trabalho novamente, né? Exatamente. Então, identificar também isso, né? Qual que é o meu grau de satisfação? Passa por aí. Eu estou satisfeito com o que eu faço? Estou satisfeito com a carreira que eu escolhi? E cada vez mais a gente tem visto, né? Claro que tem a questão do etarismo, que é um ponto, né, de crítico na nossa sociedade, mas é possível mudar de carreira. É possível fazer um outro movimento que me traga satisfação, realização, não só do trabalho, mas também pessoal, fazer algo que eu gosto, que eu acredito, ou estar trabalhando num segmento do mercado de trabalho onde eu me sinto realizado, sinto que eu estou contribuindo, vou deixar um legado, né? Isso faz muita diferença para essa questão da saúde mental dos profissionais, né? E para isso é fundamental que a gente se conheça bem, né? Se você se conhece bem, você sabe melhor do que você gosta e do que você não gosta. E você sabendo bem o que você gosta, você sabe o que procurar e aonde procurar. Através da mentoria, por exemplo. Mas eu acabei te interrompendo, Silvânia, continue aí. Não, eu ia te perguntar, assim, né, nos seus atendimentos, no consultório, como que você observa, né, esse impacto, porque às vezes ele não procura uma mentoria, mas lá na psicoterapia identifica-se que tem questões relacionadas ao trabalho, né, no adoecimento dele. Como que você observa isso nos seus atendimentos? Eu costumo dizer, sem falsa modéstia, que nesses casos, meus pacientes são privilegiados, né? Porque além de ser psicólogo clínico, eu também sou psicólogo organizacional. Então, ajuda um pouco a ajudá-los um pouco melhor, né? Mas, em termos gerais, essa delimitação de até quando é terapia e até quando a terapia já não é mais o suficiente, é preciso uma orientação de carreira, né? Para que a pessoa atinja a satisfação almejada, ela é muito tênue também. Porque é aquela brincadeira, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu estou triste porque eu não gosto do meu trabalho, ou eu não estou gostando do meu trabalho porque eu estou deprimido. Sim. Então, o processo psicoterápico, ele atua
nessa questão do autoconhecimento, da percepção das emoções, dos sentimentos, os padrões de pensamento, né, os pensamentos repetitivos, os pensamentos automáticos. A psicologia cognitivo-comportamental, ela é tida como a mais eficaz nos transtornos de ansiedade, depressivos e fóbicos, justamente por levar o paciente a jogar luz consciente sobre as suas questões. E dessa forma cortar padrões de comportamento deletérios que fazem mal a si mesmo, né? Excelente. Tem uma questão muito radical, que são as trocas de carreiras radicais, né? Por exemplo, alguém no mercado financeiro que resolve virar artesão, sim, ou um médico que resolve largar a medicina para virar músico. Sim. Você já assumiu algum desafio desse, Silvana? Conta pra gente como é que foi, conhece algum caso interessante? Sim, esse caso pode acontecer, né? E aí é muito interessante, porque primeiro é o frio na barriga, né? Será que é isso mesmo? Será que eu tô maluco, né? De fazer essa transição tão forte, mas o chamado é muito mais forte do que pensar no que os outros vão achar. Porque a gente tem também essa questão, né, Reinaldo? O que os outros vão pensar? Né? Quando eu vou largar essa carreira que eu já faço aqui há tanto tempo, já tenho um nome no mercado, já sou respeitado, e aí eu vou, de repente, largar tudo isso que eu construí. Primeiro, ele precisa ter certeza de que, por quê, né? Aí são os porquês, né? Aqueles 5 porquês, né? A gente vai esgotando todos esses porquês até que realmente é uma clareza que esse profissional tem de que já cumpri, né, essa minha fase de carreira e agora eu quero fazer um salto para um outro movimento que preenche o que eu realmente queria fazer. Sabe que eu escuto muitas vezes? Olha, eu queria ter feito música. E aí a minha família, não, de jeito nenhum, música não dá dinheiro. Que isso, você vai morrer de fome. Onde você vai conseguir trabalhar com música? Música vai te levar para onde? E aí direciona, ou para o direito, para a medicina, para a administração, porque às vezes até na família já tem um histórico, né? Já tem o pai, avô, bisavô, todo mundo era médico, era advogado, era as contador. Carreiras tradicionais. Exato, então tem essas carreiras aí de peso. E muitas vezes o jovem, porque pensa, essa decisão foi tomada lá com 18, 19 anos, quando foi fazer vestibular, né? Então, pressionado, segue a carreira que a família entendeu que era o melhor a ser feito. Chega na idade adulta madura, esse profissional cai em si de que assim, não é isso que eu quero, né? Eu quero realmente assumir lá o meu desejo da música. E quando ele toma essa decisão, é se preparar. Não dá para dar um salto também, né? Vou largar tudo hoje, amanhã eu mudo de carreira e Não. Então, a mentoria ajuda esse profissional a desenhar as etapas dessa transição de carreira. Né? Então, primeiro, eu tenho a formação que eu preciso para ser músico? Que área da música eu quero atuar? Né? Na produção de música? Realmente lá tocando algum instrumento específico? Como que você vai sobreviver trabalhando de música? Então, primeiro, criar, né, essa definição de onde essa pessoa quer atuar e definir os passos para essa transição. Então, a orientação nunca é que a pessoa solte uma carreira e vá de cara para outra sem se preparar e até financeiramente, né, fazer ali um colchão, como a gente fala, para que ele faça essa transição de uma maneira suave, né, e não tenha aquele impacto do arrependimento. Porque muitas vezes o arrependimento vem porque a pessoa não se preparou para fazer essa transição. Ela foi de peito aberto, né? E aí a mentoria vem nesse passo a passo, né? Como fazer essa transição, quanto tempo você precisa, às vezes, durante um período, vai trabalhar em 2 áreas, até que realmente ele solta, né? Vamos dizer, a medicina, o direito, e encara a nova carreira, que é a música. E com certeza a realização que essa pessoa tem, né, meio que assim, complementa todos os riscos que ela poderia correr. E a tendência é que as portas, né, fazendo essa transição com tranquilidade, com estratégia, é possível fazer uma excelente transição de carreira, né, e ganhar essa realização de vida, né, pessoal, para que isso expanda de uma maneira positiva na vida dessa pessoa. Então, sim, é possível, mas precisa de estratégia e a orientação de um profissional, né, no caso, eu, mentora de carreira, para poder encaminhar, né, da melhor forma essa transição. Como diria o poeta português, navegar é preciso, viver não é preciso. No sentido mesmo de imprecisão, de imprevisibilidade. Sim. Mas um gole de coragem sempre faz muito bem, né? Nessas horas de mudanças radicais, mudanças de carreira.
às vezes mudança de relacionamentos, sempre dá aquele frio da barriga na dúvida. Porque Sim, isso se aplica também ao mundo corporativo. Por mais que a gente tenha certeza, e é uma das poucas certezas que nós temos, que tudo muda o tempo inteiro, toda vez que a gente se depara com a mudança ou com a possibilidade dela, dá o frio na barriga, dá medo, dá tensão. E é por isso que, através de um processo psicoterápico de autoconhecimento, você pode melhorar as suas possibilidades de sucesso. E na sua carreira, através de um processo de mentoria, você pode otimizar também, errando menos ao longo da trajetória que você se propõe a tentar trilhar, não é isso? exato. E por isso que, assim, o profissional buscar, né, o profissional no mercado, buscar aquele, vamos dizer, não vou dizer tratamento, mas o atendimento, né, que melhor direcione aquele momento de vida, né, que ele está passando, faz toda a diferença para que ele chegue no resultado que ele quer. Né? Então, por isso que essa nossa conversa prévia, né? Você tem, eu também tenho, de entender qual é o motivador desse profissional ao nos procurar. Né? O que ele quer na mentoria de carreira? O que ele busca? O que levou ele a buscar um psicólogo, né? Buscar a psicoterapia, para que a gente realmente entenda junto com ele qual é o melhor caminho, né? A melhor solução para o que ele tem naquela angústia, porque é sempre movido pela angústia, né, Reinaldo? Tanto no trabalho quanto na vida, né? Além do trabalho, tem alguma angústia que faz com que a gente se mexa e busque suporte, busque apoio, né? Como a gente falou nos 2 dias anteriores, que bom que as pessoas, ou queremos crer, né, que as pessoas cada vez mais estão buscando ajuda, né, estão buscando suporte, um trabalho com um profissional que realmente vai direcionar. Conversar com o amigo é ótimo, conversar com a família também, mas chega um momento que a gente precisa de uma orientação profissional, né, e é isso que eu acho que vale a pena também chamar a atenção, de realmente o profissional buscar no mercado, né? Quem vai ajudá-lo a sanar aquela angústia. Porque conversar com um amigo é ótimo, né? A gente sai, passa uma noite, bate um papo, faz uma viagem. Quem nunca ouviu? Vou sair de férias, né? Férias resolve tudo, né? Então, sai de férias, quando eu voltar, tá tudo bem. Não, não tá, né? O probleminha, a angústia fica ali, ó, paradinha, esperando você voltar de férias e te pegar no laço, né? Então, o cuidado de ter profissionais adequados, né? Para dar suporte nesse momento de dúvida, de angústia, de insegurança, de indecisão, para que possa direcionar para a melhor solução, né? E realmente chegar no objetivo que essa pessoa espera, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né, Reinaldo? E é encarar o autocuidado, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, não como custo, mas como investimento. Né? Nós somos o nosso maior patrimônio, nós somos a nossa maior organização. Se a gente não cuidar bem da gente, quem é que vai cuidar? Se a gente não estiver bem da mente, se a gente não estiver bem com o que nós estamos fazendo a nível de trabalho ou de atividade acadêmica, como que a gente vai conseguir atingir as nossas expectativas? Porque é só atingindo as nossas expectativas, ou parte delas, que nós nos sentimos satisfeitos. E é isso que a gente quer o tempo inteiro, né? A gente quer se sentir bem, realizado, satisfeito com o que a gente tem feito no mundo. Então, o recado que eu deixo para todo mundo, para a gente fechando, é de novo, acredite em você, aposte em você, e cuide-se, porque você é muito importante para muita gente, para adoecer por falta de autocuidado e por conta de não conseguir delimitar os universos trabalho e vida pessoal. Tá bom? Excelente, Reinaldo, excelente. E, assim, cada vez mais ter essa atenção com as emoções, né? Acho que é também um reforço importante. Não minimizar o que você está sentindo, não minimizar esse incômodo que surge. Amanhã eu penso, amanhã eu resolvo, depois eu olho para isso e começa a tamponar, né, com o trabalho, às vezes com vícios, né? Toma cerveja hoje, toma cerveja amanhã, para poder tampar essa angústia. Então, não deixe isso acontecer, olhe para isso de frente, né? Nós, profissionais, estamos aqui para dar esse suporte, para orientar no melhor caminho, na melhor solução, para que realmente tenha uma vida integral, né? De saúde integral, saúde mental, saúde física, emocional, a saúde, né, que vai te levar para um bom resultado no trabalho. Então, não deixe suas emoções de lado.
cuide delas, né? Olhe para esses momentos de dúvida, de ansiedade, de angústia, né? E ao olhar para eles de frente, encarar o que está acontecendo ali, como você deu o exemplo, né? Quando a gente acende a luz, o monstro que está debaixo da cama some. Então, vamos olhar para ele, né? E ter clareza para onde a gente pode caminhar. E aí, Reinaldo, também seguindo para o nosso final, né? Como que você convida aí as pessoas a te encontrarem, né? Fala aí das suas redes sociais, fala aí do seu site, conta, né? Como as pessoas podem chegar até você. Joia, pessoal. Hora do merchan, né? Exato. Vocês podem me encontrar através do Instagram, que é o @psicólogo.reinaldomelo. Pelo meu site, que é o www.psicologoreinaldo.com.br, e pelo canal do YouTube, que também é @psicólogo.reinaldomelo, onde essas lives estarão lá disponíveis, também no canal da Silvânia, que ela vai fazer o merchan dela daqui a pouquinho, vai falar no canal dela, onde também estarão. Para quem for assistir depois, quem quiser, curte, compartilha, nos ajude nesse movimento de conscientização sobre saúde mental no trabalho. Agora, em janeiro, que está chegando aí daqui a alguns dias, é o Janeiro Branco, né, o mês de atenção à saúde mental. É mais um motivo da gente estar já levantando esse tema para que ele seja discutido ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo da vida. Porque, como eu disse, você é importante, se cuida e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Isso mesmo. E aí você me encontra, Silvânia Santos, mentora de carreira, no Instagram, @archote.desenvolvimento, que também é aqui o canal do YouTube. No LinkedIn também, estou lá como Silvânia Santos e como Archote Desenvolvimento, e cada vez mais na intenção, né? E aí quero aproveitar e agradecer aqui o convite que eu fiz para o Reinaldo, de vamos falar sobre saúde mental associada à carreira. Então, muito obrigada por ter aceitado meu convite, por termos feito aí essa trilogia. Então, pessoal, aproveita, tem outros 2 dias de live de conversa, né, sobre esse tema. Assistam também, que é uma sequência, a gente pensou na trilogia exatamente, né? Então, muito obrigada pela disponibilidade, por trazer seu conhecimento, por trazer informações tão importantes de uma maneira simples, né? Era isso que a gente queria, desmistificar essa questão da psicologia, do psicólogo, que fala termos que ninguém entende. Então, você foi muito claro nesse assunto, da maneira como você se disponibilizou a trazer informação e despertar nas pessoas essa visão do autocuidado, né? Autocuidado das emoções, da maneira como lida com todos os desafios da vida, porque todos temos, né? Nem precisa pensar que, porque ela é mentora de carreira, não tem problema de carreira, né? Ele é psicólogo, também não tem problema emocional. Temos também, nos ajudamos um ao outro. Então, diz a lenda que todo psicólogo tem também um psicólogo. É isso mesmo, Reinaldo? É importante. Nós que cuidamos da saúde mental alheia, temos que cuidar da nossa também, principalmente, né? Exato, pois é. Então, eu, que sou mentora de carreira, também tenho mentores, mentor de negócio, né? Mentor de gestão, de tempo, de organização, também tenho mentores. Então, nós também buscamos suporte, buscamos outros profissionais para nos ajudar, e estamos todos aí nesse processo de desenvolvimento, de autoconhecimento. Então, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai se ver em 2026, né? Tem projetos aí chegando, né, Reinaldo? Estamos organizando isso para estar mais presentes por aqui, no YouTube, no Instagram, e firmarmos aí essa nossa conversa constante sobre saúde mental, sobre liderança, sobre desenvolvimento de competências e habilidades, enfim, diversos temas aí do nosso dia a dia. Então, um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado, Silvânia, e até a próxima. Obrigada a você. Até mais. Tchau, boa noite.